avisar pelo chat, tá? Porque eu estou visualizando o chat aqui. Não, pode deixar, sem problema. Bom, então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um SMEM, Seminário de Matemática e Educação Matemática, do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp de Rio Claro. Antes de apresentar o convidado de hoje, eu gostaria de pedir mais uma vez, então, que vocês mantenham seus microfones, suas câmeras desligadas e que evitem utilizar o chat durante a fala do palestrante. No final, a gente vai ter em torno de uns 40 minutos para discussões, para comentários, perguntas, né, e afins. Gostaria de reforçar também que esse SMEM ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado posteriormente no canal do YouTube da pós aqui da Unesp e também do grupo do Vitor. Isso. Bom, então, nosso convidado de hoje, o professor Vitor Giraldo, que eu já agradeço pela disponibilidade, pelo aceite. O professor ele tem graduação em matemática e mestrado em matemática aplicada pelo Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa em Engenharia, também da Federal do Rio. Atualmente é professor associado no Instituto de Matemática e docente dos programas de pós-graduação em Ensino de Matemática e em Educação, também da Federal do Rio de Janeiro. E hoje ele vai falar um pouco para a gente sobre formação de professores, problematização e decolonialidade. Então, Vitor, muito obrigado mais uma vez e fica super à vontade. Então, obrigado, Lucas e demais colegas pelo convite, né? Quer dizer que é um grande prazer estar aqui nessa oportunidade de trocar ideias com vocês. Infelizmente, né, como a gente estava falando com o Roger agora há pouco, infelizmente esse encontro não está podendo no momento acontecer presencialmente, né? Mas eu acho que o fato da gente estar aqui se reunindo mesmo presencialmente é uma forma também de estar próximo e, sobretudo, é uma forma de resistência, né, nesse momento político tão grave, tão dramático que nós estamos atravessando. E é um momento de resistência, e toda vez que eu tenho participado desses encontros virtuais com colegas de outras instituições no país, eu tenho procurado pensar dessa forma, né? Um momento de resistência e de afirmação, de defesa da educação pública gratuita de qualidade e laica, né? Assim, então, nesse sentido, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui nessa oportunidade de trocar ideias com vocês nesse momento. Mas esperemos que, de qualquer forma, em breve nós possamos nos encontrar presencialmente também. Bom, mas passando agora ao que eu pensei para minha fala de hoje, primeira coisa que eu quero dizer, assim, eu acho importante destacar que é da onde eu falo, né, assim, da onde vem essa fala e como essa fala é construída. Então, eu dei esse título, Formação de Professores, Problematização e Decolonialidade, que procura expressar, como eu vou falar, né, ao longo da tarde, quer dizer, ao longo da minha fala, esse título procura expressar um movimento de pensar a formação de professores que ensinam matemática a partir de outros lugares políticos, né? Nesse sentido, eu não sou uma pessoa que tem, por exemplo, anos de experiência em pesquisa, em reflexão sobre temas de decolonialidade, né? Como o Lucas falou, eu trabalho nesses dois programas de pós-graduação, programa de ensino de matemática e programa de pós-graduação, e nesses programas e no meu grupo e etc., as minhas atividades de pesquisa nos últimos anos têm sido sobretudo no campo da formação de professores, né? Assim, desde já há bastante tempo, participo do grupo de formação de professores da SBEM, e a ideia de trazer perspectivas teóricas e políticas associadas a esse movimento da decolonialidade vem de como o atual cenário político, não só no Brasil como no mundo, tem nos provocado a pensar sobre as nossas práticas usuais, tanto como professor ou como pesquisador no campo de educação matemática,
a partir de outros lugares, né? Assim, como esse cenário político tão grave que nós estamos atravessando no Brasil e no mundo e que nos afeta diretamente como pessoas que trabalhamos e militamos no campo da educação. Então, como esse cenário tem nos provocado, tem deslocado a maneira como nós pensamos sobre as nossas práticas, como eu disse. Então, o que eu quero falar hoje é como essa provocação, né, quer dizer, na verdade é um pouco um rascunho de uma agenda de pesquisa, né, no sentido de como essa provocação, a partir desse cenário político, tem me causado uma impossibilidade de pensar sobre formação de professores apenas com os mesmos referenciais teóricos, políticos e epistemológicos que eu vinha pensando até então, né? E tem me levado a trazer outros referenciais que agregam outras reflexões àquilo que eu vinha pensando até então. Acho importante dizer também que eu não vejo isso como uma coisa assim que sou eu, assim, uma coisa individual. Eu vejo muitos dos colegas que trabalham tanto no campo da formação de professores como em outras sub-áreas, né, do campo da educação e da educação matemática, se vendo movidos a pensar sobre aquelas ideias e aqueles objetos que nós vínhamos pensando a partir de outras lentes e de outros prismas políticos e teóricos, né, assim. Então, o que eu quero falar hoje é como, para mim, na minha experiência recente de pesquisa, a reflexão sobre decolonialidade tem me ajudado a pensar na formação de professores que ensinam matemática a partir de outras posições políticas, né? Aí eu quero já também, nesse sentido, pedir desculpas antecipadamente, porque eu falo muito, assim, se me deixar eu vou ficar falando até 10 horas da noite. Então, por conta disso, eu acabei preparando uma fala que ficou bastante grande. Por conta disso, em alguns momentos desse PowerPoint, eu vou ou pular ou andar bastante rápido em alguns dos slides, para depois a gente pode voltar, se for o caso, no momento da discussão, né? Assim, também o PowerPoint eu já mandei para o Lucas, né? Está à disposição, quem se interessar, vai poder ser compartilhado à vontade, tá? Então, em alguns momentos eu vou dar uma acelerada por conta do tempo. Bom, mas continuando o que eu vinha falando antes, né? Eu acho que essa bandeira do Brasil, quer dizer, na verdade, essa subversão da bandeira do Brasil, que eu estou colocando aí como capa da minha apresentação, como entrada da minha apresentação, e eu tenho usado bastante nas minhas falas essa bandeira do Brasil, porque, como eu vou falar um pouco mais adiante, ela tem me dito muito sobre esses deslocamentos políticos e epistemológicos sobre os quais eu tenho pensado, mas se todas e todos que estão aqui conhecem, né? Eu vou falar um pouco mais sobre ela um pouco mais adiante. Essa bandeira que vocês estão visualizando aí, né, como eu disse, não sei se todas e todos conhecem, ela teve associada, né, ela foi usada no enredo da Escola de Samba Mangueira, do Rio de Janeiro, no Carnaval de 2019, né, que teve como tema a história que a história não conta, né, assim, ou seja, quais são as sabedorias, sujeitos e corpos que foram silenciados e invisibilizados por uma narrativa histórica hegemônica no Brasil. Então, ela se apropria desses símbolos nacionais, a bandeira do Brasil com as suas cores e os seus dizeres, e subverte esses símbolos, o que eu interpreto como uma reivindicação de outro lugar de fala, né? Então, essa bandeira ela simboliza muito para mim, talvez porque eu seja carioca e porque eu gosto de samba, mas ela fala muito comigo a respeito do que eu pretendo discutir hoje. Ou seja, quando nós pensamos em currículos de formação de professores e currículos nos quais as práticas de professores que ensinam matemática na educação básica estão situados,
quem são os sujeitos, corpos e sabedorias que são convencionalmente invisibilizados e silenciados nessas práticas, né? Assim, essa bandeira, ela me provoca a pensar nisso. Mas, enfim, eu vou voltar a ela já daqui a pouco. Bem, então eu organizei a minha fala em algumas partes e eu queria começar falando um pouco dessas inquietações e dessas reflexões sobre a formação de professores como campo de pesquisa que me provocaram a buscar pensar da perspectiva de outras referências teóricas e políticas. Então, se a gente pensar assim no campo da formação de professores, desde a década de 80, sobretudo, essa pergunta que vocês estão vendo aí é uma pergunta que tem determinado em grande medida como as pesquisas da área se organizam, né? Assim, diversos referenciais teóricos e movimentos de pesquisa no campo da formação de professores, tanto na educação matemática como na educação de forma mais ampla, ele tem se preocupado com essa pergunta, né? O que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica? E essa discussão, né, que envolve muitos atores e muitos contextos sobre o que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica, em grande medida, ela tem sido, nas últimas décadas, formulada, construída e pautada por meio a partir do estabelecimento de dicotomias, né? Bom, isso aí. E uma questão, quando a gente estabelece, quando a gente dicotomiza, quando a gente binariza uma discussão, é que o estabelecimento de dicotomias quase sempre produz hierarquias, ou seja, quando nós estabelecemos uma oposição entre uma coisa e outra, quase sempre essa oposição é acompanhada por um sentido que diz que um desses lados é maior ou superior ou mais importante do que o outro. E isso é uma das coisas, né? Essa constatação, essa percepção, digamos assim, é uma coisa que tem me provocado muito a pensar de outro lugar, e se eu puder dizer isso, eu acho que se há uma coisa que vai permear tudo que eu quero dizer hoje, é um exercício de desaprender a pensar a partir de binarismos e de dicotomias, né? E esse exercício é um movimento que, como eu pretendo falar daqui a pouco, é muito decolonial, né? Bom, então algumas dessas dicotomias que têm pautado essa discussão sobre formação de professores, conteúdo e pedagogia, universidade e escola, como coisas opostas, e como eu disse, que algumas pessoas defendem que uma é mais importante do que a outra. Saber acadêmico e saber escolar, formação inicial e formação profissional, teoria e prática, né? Assim, por exemplo, como se fosse possível falar de teoria sem pensar de prática e defender uma prática desprovida de teoria, né? Assim. Então, uma primeira coisa que eu acho que essa perspectiva teórica e política decolonial nos ajuda a fazer se engajar num movimento de desaprender a pensar a partir dessas dicotomias e reconhecer que essas dicotomias, né, esse pensamento binário, ele nos enfraquece, tanto politicamente quanto academicamente, né? Eu digo academicamente porque ele não nos ajuda a pensar do ponto de vista da pesquisa sobre formação e sobre práticas de professores de ensino matemática, e politicamente porque ele nos enfraquece como grupo, né, como comunidade de professores que ensinam matemática e de pesquisadores da área, nos fragmenta. Então, esse movimento eu reconheço como politicamente muito importante. E essa pergunta que eu coloquei agora há pouco, que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica, eu estou mudando a cor, né, para simbolizar uma mudança de peso nesse questionamento, porque eu acho que essa pergunta é antecedida por outra, que é mais fundamental e que está em disputa no momento, que é a seguinte: quando nós falamos do que o professor precisa saber para ensinar matemática na escola básica, nós estamos falando de que escola, ou seja, de que projeto político de escola.
que para alguns essa pergunta pode parecer um pouco retórica, um pouco autoevidente, mas o que tem acontecido no Brasil e no mundo recentemente nos mostra que essa questão não só não é evidente, como ela está em disputa. Ou seja, que projeto político de escola está sendo disputado e que grupos têm interesse em defender um projeto político de escola ou outro projeto político de escola, né? Assim, e eu acho que quando nós pautamos a discussão no campo da pesquisa sobre a formação de professores apenas a partir, ou não apenas, mas com um grande peso na primeira pergunta que está em cima, o que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica, a segunda pergunta, que talvez seja aquela que deveria motivar mais as nossas reflexões, fica escondida, né? De que escola nós estamos falando? E se nós estamos falando, nós nos perguntamos de que escola, nós nos perguntamos também que saber e que matemática, né? De que nós estamos falando quando nós perguntamos o que é importante saber para ensinar matemática na escola básica. Isto é, essa escola e esses saberes são de quem para quem e onde eles estão referenciados, onde eles se referenciam, né? Essas questões eu acho que todas podem ficar muito escondidas quando nós jogamos muito peso na questão do que é preciso saber para ensinar na escola básica, né? E como eu disse, essas reflexões eu não vejo hoje no campo como uma coisa que vem só do meu grupo de pesquisa, eu vejo muitos colegas movidos por questões semelhantes, né? A partir dos cenários políticos que nós estamos vivenciando. Então eu quero agora falar mais um pouco sobre como essas questões podem provocar interpelações nos movimentos de pesquisa no campo de formação de professores em educação matemática. Em educação, como eu disse, eu organizei a minha fala em algumas partes, né? Então, eu quero agora falar um pouco de como isso nos interpela como pesquisadores, sobretudo, em formação de professores. Depois, como essas interpelações, quer dizer, como nós podemos pensar nessas interpelações a partir dessa lente política e teórica de decolonialidade, ou seja, como a decolonialidade nos ajuda a pensar sobre isso. Então, em seguida, eu vou falar um pouco dos principais autores e dos principais conceitos associados à ideia de decolonialidade, nos quais eu tenho me referenciado para refletir sobre isso. Depois eu vou falar um pouco sobre essa ideia de problematização que tem a ver com um movimento na direção de responder essas perguntas. E, para acabar, eu quero falar um pouco, a partir dessas outras reflexões, o que eu tenho entendido que no meu grupo de pesquisa nós temos pensado e entendido como um movimento para decolonizar currículos, né? E ao falar de decolonizar currículos, eu estou falando de tanto currículos da educação básica, quanto currículos da formação inicial, dos cursos de licenciatura, né, e da formação continuada. Ou seja, essa decolonização do currículo, a qual eu quero me referir nessa fala, ela diz respeito tanto a um movimento, a um deslocamento político na formação e na prática de professores que ensinam matemática na educação básica e na educação superior. Bom, mas continuando. Como eu disse, falando agora de algumas interpelações que essas questões podem provocar no campo da formação de professores, eu quero começar trazendo alguns autores que estão no campo da educação, não especificamente na educação matemática, mas que são muito reconhecidos e muito citados e muito usados nessa área, que são o Tardif e o Novo, né, que são autores que têm defendido a ideia de profissionalização, né, a defesa da docência na educação básica como uma atividade profissional, né. Então o Tardif vai falar, para caracterizar a docência como uma atividade profissional, ele vai falar dos saberes da experiência, que são saberes que são produzidos na prática, né, na experiência de salas de aula de educação básica, e são validados por ela.
e ao serem validados pela própria experiência, esses saberes constituem uma epistemologia própria da prática, que é o que esse autor usa para principalmente, né, para caracterizar a docência como uma profissão, né? E também num movimento semelhante, o Antônio Nova, né, tem defendido, né, ele tem pensado muito no que seria uma formação de professores orientada profissionalmente. Então ele defende, nas palavras dele, deveria até estar entre aspas isso, uma formação de professores construída dentro da profissão, a partir de um entendimento de que formar um professor é introduzir alguém na cultura da profissão, né? Então, isso é uma defesa política que eu reconheço como muito importante, porque nesse contexto político contemporâneo, a desqualificação da docência como uma profissão tem sido, né, uma palco, né, tem sido um contexto de disputas políticas importantes, né, a desvalorização, a precarização da docência como profissão, né. Então, nesse sentido, eu acho que essa é uma defesa politicamente importante, mas que também pode ser interpelada da seguinte forma: quando nós falamos, desculpe, antes disso, outro autor, que aí já trazendo para o campo da educação matemática especificamente, é o Brain Davis, né? Esse artigo em coautoria com o Renner, que ele tem discutido bastante, é um autor canadense que tem discutido bastante e tem criticado também a literatura de pesquisa no campo da formação de professores de matemática com relação ao entendimento da natureza desses saberes de matemática para o ensino. Então, uma das críticas que ele faz é que a pesquisa, né, isso já tem 10 anos, mas é uma crítica que é bastante debatida ainda, eu acho que 11 anos, na verdade, que a pesquisa no campo de formação de professores de matemática, ela tem focado mais no individual do que nas relações entre o individual e o coletivo. Então, quando ele diz que ela tem focado mais no individual, ele quer dizer como se o problema da pesquisa fosse determinar o que um professor individualmente sabe ou não sabe para ensinar matemática na escola básica. E isso, em consonância com o que o Nova fala, não dá conta de discutir a esse respeito do prisma de uma cultura profissional docente, né? Então, a isso que ele se refere quando ele fala nas relações entre o individual e o coletivo, né? Pensar na profissão a partir de uma perspectiva cultural e coletiva, né? E a partir disso eles vão defender que a escola como um lugar de produção de saberes, né? E nesse sentido eles dizem que os professores nesse contexto eles não são agentes periféricos, mas eles são responsáveis pela produção de possibilidades matemáticas que dão forma e substância a matemáticas culturais, né? Que são por matemáticas culturais, ele quer dizer uma diversidade de práticas, perspectivas e aplicações culturalmente associadas, né? Então, essa fala dele, né, de deslocar o centro da atividade profissional do professor da matemática formal para matemáticas culturalmente situadas, dialoga muito com outras perspectivas teóricas que eu entendo, e eu quero falar sobre isso daqui a pouco também, em particular a etnomatemática, que, a meu ver, tem sido pouco articulada com a discussão sobre formação de professores. Então, isso também é um movimento que tem... uma reflexão que tem me provocado, assim. Enfim, mas esses são movimentos politicamente importantes, mas que ainda assim podem ser interpelados no seguinte sentido, né? De quando nós falamos de uma epistemologia própria da prática, ou de culturas profissionais docentes, ou de coletividades profissionais, onde essas epistemologias, culturas e coletividades estão referenciadas, né? Ou seja, quais são, vamos dizer assim, as epistemologias e as sabedorias
de referência para pensar nessas epistemologias, né? E eu acho que é precisamente para pensar sobre isso que as perspectivas decoloniais podem nos ajudar quando nós discutimos formação de professores, né? Quais são as referências quando se discute essas questões? E, a meu ver, essa pergunta tem sido naturalizada quando se discute formação de professores. Eu quero voltar a isso já já. E, da mesma forma, onde estão situadas, né, assim, culturalmente, essas possibilidades matemáticas e essas culturas matemáticas, né? Então, a minha ideia nessa fala é compartilhar com vocês como as leituras decoloniais têm me ajudado a pensar politicamente e também teoricamente sobre essas questões. Também agora trazendo alguns autores, o Plínio Moreira e a Ana Cristina Ferreira, né? Essa é uma citação que eu acho muito importante, que é de um artigo de 2013, que é bastante referenciado pela comunidade de pesquisa e informação de professores de educação de matemática no Brasil, e eles criticam, né, essa defesa, né, mais uma vez, me referenciando àquela pergunta que eu coloquei no começo, o que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica. Então, eles criticam, né, a forma como essa pergunta tem sido tratada e tem sido respondida a partir de uma defesa de uma formação sólida em conteúdo matemático, né? E se fala de formação sólida, segundo os autores, sem que efetivamente se discuta o que constitui essa solidez ou qual o efeito dessa solidez, dessa suposta solidez, na prática profissional do professor. E, de forma semelhante, esse mesmo grupo que eu acabei de citar, do Brain Davis no Canadá, eles têm essa fala que eu acho que dialoga muito com a fala do Plínio e da Ana Cristina, que o conhecimento de matemática para o ensino não é uma versão diluída da matemática formal, né? Então, essas falas, de alguma forma, né, eu faço eco com essas falas, porque elas se referem, de alguma forma, a uma ideia de colocar a matemática acadêmica como saber de referência para os saberes da formação de professores, né, os saberes profissionais docentes, como o Tardif se refere, ou os saberes produzidos na escola. Então, colocar essa epistemologia própria da escola, ou própria da prática docente, subordinada à matemática acadêmica, né? E o Dario Fiorentini, na discussão que ele faz já há bastante tempo sobre comunidades de aprendizagem de professores, ele vai falar de 3 categorias de comunidades acadêmicas, escolares e fronteiriças. E quando ele fala das acadêmicas e das escolares, ele vai reconhecer esse movimento de colonização da matemática, ou seja, da matemática acadêmica em relação à matemática escolar, ou da universidade em relação à escola, né? Bom, então eu quero dizer que eu faço eco com as falas desses, eu me subscrevo à fala desses autores. Entretanto, como eu falei agora no começo, eu acho que, sobretudo, a tônica da minha fala é um exercício de desaprender a pensar a partir de binarismos. Então, o reconhecimento desses movimentos de colonização da universidade em relação à escola são importantes, mas, para além desses movimentos, eu acho que também é importante procurar entender não só a colonização da academia em relação à escola, mas os lugares que ambas, academia e escola, desempenham num projeto de poder hegemônico e, sobretudo, qual é o lugar da matemática como campo epistêmico e da matemática como disciplina escolar num projeto de saber hegemônico, né? Então, isso também é uma interpelação da literatura de formação de professores, que, como eu falei, não é um movimento de substituição, mas é um movimento do que as leituras decoloniais agregam
ou podem agregar, na minha interpretação, em relação ao que vem sendo pensado e discutido no campo de formação de professores. Então, para falar um pouco mais disso, agora eu quero nessa segunda parte da fala, eu não estou controlando muito o tempo, mas Lucas, qualquer coisa vai me avisando, tá? Eu não vi bem que horas a gente começou. Vou deixar, Vitor. Até umas 3h15, mais ou menos, tá ok. Até as 13h15. Isso. Tá, beleza. Então, para falar dessas para ajudar a pensar nessas interpelações, eu quero falar, e essa parte eu vou passar um pouco rápido, mas eu quero falar desses autores que falam de decolonialidade nos quais eu tenho me referenciado, né, nos quais eu tenho lido, né? E não é a única perspectiva de decolonialidade sobre a qual, a única perspectiva teórica e política de colonialidade que pode nos ajudar a pensar ou de perspectivas decoloniais, descoloniais ou pós-coloniais, mas que podem nos ajudar a pensar nisso, mas eu quero falar um pouco aquelas que eu tenho lido mais, né? E como eu disse, foi um movimento a partir do reconhecimento de uma impossibilidade de continuar a pensar em formação de professores apenas a partir das mesmas lentes políticas e teóricas que eu vinha usando, que me levou a buscar outras leituras, né? E me fez, assim, no meu grupo de pesquisa, nos levou a ter contato com um grupo de autores, né, como eu falei, que é uma perspectiva teórica de decolonialidade, que tem uma grande discussão de decolonialidade, descolonialidade ou pós-colonialidade, o que é isso, mas um grupo de autores que é reconhecido como Rede Modernidade e Decolonialidade, que é um grupo de autores latino-americanos, né, esse grupo de autores os principais, assim, ou alguns deles eu estou citando aqui, que formam, né, essa rede, como vocês estão vendo, em diversos países, que se auto-intitula Rede Modernidade / Decolonialidade. Então, são autores que estão em diversos países da América Latina, e são, assim, originários de diversas áreas no campo das ciências sociais e humanas, filosofia, sociologia, antropologia, etc., né? Assim, então, essa discussão decolonial conduzida por esse grupo, ela não vem no campo da educação, mas ela tem sido trazida e tem sido apropriada pelo campo da pesquisa em educação, e em particular em educação matemática, com muita força, sobretudo nos últimos anos, né? Também uma coisa para se notar, e eu acho que eu não vou falar muito sobre isso, mas é uma coisa para pensar, que é a ausência de autores brasileiros nessa lista, né? Eu acho que a gente pode pensar bastante sobre isso, e eu acho que isso diz algo sobre o lugar político e cultural que o Brasil tem se colocado no contexto da América Latina. Mas, enfim, esses são os autores que eu tenho lido, né, para pensar sobre isso. E como eu vou falar rapidamente, assim, de algumas ideias, de alguns conceitos que nos ajudam a pensar sobre aquelas questões que eu coloquei anteriormente e que esses autores têm proposto, né, assim. Então, o grupo chama Modernidade / Decolonialidade, porque para argumentar sobre a decolonialidade, uma ideia-chave na qual esses autores se sustentam são dois sentidos antagônicos, duas interpretações do que seria a modernidade, né, assim. Isso é proposto pelo Henrique Dussel, né, nesse livro de 98, isso. Então, esses autores vão, como eu disse, propor duas ideias de modernidade que são antagônicas, né? Uma ideia de modernidade eurocêntrica, que seria um movimento linear e universal para, a partir de um esforço da razão, para levar a humanidade como um todo em direção ao desenvolvimento, né? Assim,
Então é uma ideia de progresso universal a partir da qual a humanidade como um todo caminha linearmente, universalmente, e nesse sentido, a colonização do continente americano é uma consequência inevitável da modernidade, ou seja, a colonização, sob essa ótica da modernidade eurocêntrica, é vista como um processo civilizatório, né? Ou seja, uma necessidade para tirar povos reconhecidos como primitivos e atrasados desse lugar de atraso e primitividade e levá-los em direção ao progresso, né? Assim, e nesse movimento, qualquer violência é justificável e necessária, né? Assim, então, todas as violências que estiveram envolvidas nesse processo de colonização, o genocídio, a escravidão, elas são entendidas como movimentos necessários em direção à civilização, ao progresso. E em oposição a isso, né, nessa ótica de modernidade, eles dizem que a colonização é uma consequência natural e inevitável desse movimento da modernidade, e em oposição a isso, eles propõem uma ideia de modernidade mundial, né? Essa modernidade mundial, ela corresponde à autodeterminação do mundo moderno, que é referenciado na cultura eurocêntrica como centro de uma história mundial única. Então, esse é um processo de universalização, né, da história mundial, que coloca a Europa como centro, né, no movimento da colonização do continente americano e africano, e ela invisibiliza diversas outras histórias ou diversas outras narrativas históricas que coexistiam até então, né? Então, nesse sentido, em oposição a outra visão de modernidade, esses autores dessa ótica, a modernidade é vista como uma invenção da colonização, ou seja, um apagamento de diversas narrativas históricas que coexistiam em detrimento de uma narrativa histórica universal referenciada na cultura europeia. E, a partir daí, o que esses autores vão chamar de colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo, mas que sobrevive. Aí o colonialismo moderno que eles estão falando é a colonização territorial, econômica e simbólica e geográfica, né, do continente americano. E colonialidade é um padrão de poder que foi inaugurado pelo processo de colonização, mas que sobrevive a esse e opera sobretudo no campo intersubjetivo, né? Então, o que eles vão argumentar é que, embora o colonialismo formalmente tenha acabado, os padrões de poder que foram fundados pelo colonialismo permanecem, né? E se manifestam nessas formas como o trabalho, conhecimento, a autoridade, a educação, se manifestam e se articulam entre si. Nós podemos pensar em muitos exemplos sobre isso que estão muito evidentes hoje em dia, né? Mas só para dar um exemplo, a gente pode pensar em como as relações de trabalho no Brasil contemporâneo herdam padrões da escravização dos povos afrodiaspóricos, né? Assim, então, nesse sentido, a escravidão acabou formalmente, mas as relações de trabalho herdam seus padrões das relações escravocratas. Então, é a isso que esses autores se referem quando eles falam de colonialidade. Bom, como eu falei, por conta do tempo eu vou dar uma acelerada em alguns pontos. Esses são 3 eixos que depois nós podemos voltar na discussão: colonialidade do poder, do saber e do ser. 3 eixos principais por meio dos quais a colonialidade opera de forma articulada. E, assim, em resumo, a colonialidade, quer dizer, eu acho que esse é um aspecto muito importante para o que eu vou falar em seguida, que é uma característica da colonialidade, apresentar as suas próprias epistemologias e racionalidades hegemônicas com possibilidade única. Então, esses padrões de poder que caracterizam a colonialidade,
eles operam naturalizando epistemologias e racionalidades hegemônicas eurocêntricas como possibilidades únicas. Então, isso é usado, essa naturalização de determinadas racionalidades é usado como argumento desde a colonização até a colonialidade que caracteriza os tempos contemporâneos. Eles são usados para justificar diversas violências, né? Então, por exemplo, a desigualdade social, assim como já houve formulações pseudocientíficas que naturalizavam o racismo a partir de um estabelecimento de diferenças biológicas entre as raças, hoje também se naturaliza as desigualdades sociais e econômicas como se fosse uma coisa inerente da natureza humana, ou seja, como se certos grupos sociais estivessem naturalmente destinados a posições sociais subordinadas, né? E uma característica desse pensamento que eu acho que é muito presente hoje em dia é a culpabilização dos próprios sujeitos pelo seu suposto atraso. Bom, e junto com a decolonialidade vem o que esses autores chamam de decolonialidade, né, que eles identificam como uma forma de resistir, sustentar, reconstruir caminhos de luta contínuos, que podem identificar e visibilizar epistemologias outras e atuar a partir dessa visibilização. Essa grafia do termo decolonialidade sem o S, ela não demarca um alinhamento teórico que é oposto àquele associado à grafia com o S, né, de descolonialidade, mas ela é uma subversão da grafia que é proposta pela Catherine Walsh, que procura marcar uma posição epistemológica de que não há um estado nulo de colonialidade, né, que nós não podemos passar de um estado colonial para um estado livre dos traços e efeitos da colonialidade, como se nada tivesse acontecido, né. Eu associo muito quer dizer, isso aqui não é uma oposição teórica, mas é uma ênfase de uma posição política. E eu associo muito essa marcação dessa posição política com essa frase aí famosa da Angela Davis, né, que é uma filósofa e ativista na luta antirracista nos Estados Unidos, quando ela fala que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, né? Então, essa posição de não ser racista ela é uma posição que, num certo sentido, assume uma neutralidade perante a um contexto social, como se fosse possível viver em uma sociedade que de uma hora para outra se torna livre dos traços e efeitos do racismo. Então nós não precisamos nos posicionar como antirracistas, nós podemos viver pressupondo uma igualdade de oportunidades sociais entre as raças que não existe. Então, por isso ela vai falar que é preciso ser antirracista, é preciso agir contra o racismo, né? Assim, se posicionar contra o racismo. Então, eu associo muito essa marcação da posição antirracista com aquilo que aqueles autores pretendem demarcar pela grafia de colonialidade, né? Assim, não é possível apagar os traços e efeitos da colonialidade. Bom, como eu disse, eu vou dar mais uma acelerada aqui, e voltando àquilo que eu falei no começo, eu acho que as reflexões que me são provocadas por essas leituras decoloniais são, em grande medida, para mim, elas falam muito comigo por meio desse samba da Mangueira. Esse samba da Mangueira expressa muito o que essas reflexões dizem. Então, essa subversão dos símbolos nacionais, das cores e dos dizeres, como eu disse, eu interpreto como uma reivindicação de lugar de fala, ou seja, uma retomada e uma subversão de símbolos que têm sido usados por determinados grupos políticos, né? A bandeira, a camisa da CBF, as cores verde e amarelas,
que têm sido apropriadas por certos grupos políticos no Brasil contemporâneo para impor um certo sentido de nacionalidade que, sobretudo, coloca de fora desse ideal do que seria ser brasileiro diversos corpos, sujeitos e sabedorias. Então, quando a Escola de Samba Mangueira subverte os dizeres da bandeira nacional, escrevendo índios, negros e pobres, eu leio isso muito como uma reivindicação de lugar de fala. E eu gosto muito desses versos, né? A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. E trazendo agora essa discussão para as provocações que eu quero trazer, assim como nós pensamos qual é a história que a história não conta na narrativa oficializada e hegemônica da história do Brasil, então qual é o avesso do mesmo lugar? Ou seja, quais são as culturas, sabedorias, sujeitos e corpos que estão no mesmo lugar, mas que são invisibilizados? Como nós viramos isso do avesso, né? Então, quando nós vamos falar de currículos de formação de professores de matemática e currículos de educação básica, essa eu acho que é a reflexão. Qual é a história que a história não conta naqueles currículos? Qual é o avesso do mesmo lugar, né? Das nossas práticas como professores de matemática, a quem nós nos dirigimos, como nós pensamos nesse currículo, e, sobretudo, quem são aqueles que estão excluídos dessas narrativas hegemônicas, né? Da matemática como disciplina escolar e da matemática na formação de professores. Então, essa frase, o avesso do mesmo lugar, para mim, ela fala muito sobre isso. Eu vou dar mais uma acelerada, mas, obviamente, isso tem uma articulação importante com o programa Etnomatemática, por exemplo, né, assim, e, como eu disse, a meu ver, no campo da formação de professores, nós temos dialogado com outros sub-áreas da educação matemática menos do que nós poderíamos. Entretanto, o que eu estou falando aqui hoje, eu não identifico uma pesquisa que é referenciada, que é inspirada na etnomatemática, mas que ela não se inscreve no programa etnomatemática. Porque o que eu pretendo discutir não é uma pesquisa que tem esses grupos e comunidades, povos e nações como contextos de investigação, né, em que se manifesta essa singularidade do saber matemático situado nesses grupos, enxergada contra uma universalidade da história matemática, né, assim. Ou seja, não é ter esses grupos como contexto de pesquisa, mas é como nós podemos tensionar e alargar as próprias delimitações epistemológicas sobre o que é matemática, o que é história e o que é humanidade, nesse sentido essencializado de humanidade colocado por essas epistemologias hegemônicas, e como essas delimitações epistemológicas têm conformado práticas de matemática na escola e na universidade, né, que são referenciadas nessas culturas hegemônicas. Ou seja, não é uma pesquisa que se inscreve tendo como contexto determinados grupos, mas é uma pesquisa que procura, assim, enfim, são reflexões que procuram tensionar e alargar as delimitações epistemológicas que têm conformado as práticas e a formação de professores na universidade e na escola. Bom, isso aqui é uma coisa que eu tenho gostado bastante de criticar, que tem muito a ver com aquilo, mas eu vou acelerar aqui, que são esses lemas populares que são, às vezes, apropriados politicamente para passar certos sentidos não ditos, que é a matemática como linguagem universal e a matemática está em tudo, né? Assim, quando a gente fala a matemática como linguagem universal e a matemática está em tudo, que universo e que tudo é esse? E, sobretudo, quem está fora
né? Quem está excluído desse universo ou desse tudo, né? A matemática seria tudo. Então, que tudo é esse e quem não está nesse tudo, né? Eu acho que é isso que essa opção decolonial nos ajuda a pensar. Enfim, eu vou dar uma acelerada aqui, passando para a próxima parte. Antes disso, uma coisa que eu esqueci de falar no começo é esse título que eu estou dando, uma opção decolonial, né? É um título, na verdade, uma outra coisa também que eu esqueci de falar. A grande parte dessas reflexões sobre esses autores que falam de decolonialidade, elas vêm também de uma pesquisa em colaboração com o Felipe Fernandes, da UFMG, né, a partir do texto que nós escrevemos em conjunto como artigo convidado da última reunião da ANPED, do GT de Educação Matemática da última reunião da ANPED de 2018. Né? Então, ao escrever esse texto, nós procuramos usar, quer dizer, eu tenho pensado muito sobre isso em parceria com o Felipe, e nós procuramos usar essa fala de uma opção decolonial em lugar de um referencial teórico decolonial para marcar que quando nós falamos de decolonialidade é uma opção política que antecede a determinação de referenciais teóricos, né? Assim, então a gente não entende isso com uma perspectiva teórica, mas com uma perspectiva política que fundamenta escolhas teóricas. Então, por isso, ou nas quais nossas escolhas teóricas se sustentam. Então, por isso, nós gostamos de marcar isso como uma opção, no sentido de ser uma opção política, né? Um alinhamento político mesmo. Bom, então agora eu quero falar também um pouco de uma ideia de matemática problematizada, que era uma ideia que no meu grupo de pesquisa já vinha se delineando há algum tempo e que foi potencializada, a meu ver, quando nós começamos a pensar sobre essa questão da matemática problematizada a partir dessa opção política decolonial. Então, basicamente, essa matemática problematizada, ela se estabelece a partir de uma crítica desse modelo que nós reconhecemos como culturalmente estabelecido de ensino de matemática na educação básica e na educação superior, que é esse que todos nós devemos ser bastante familiares, que definição, teorema, exemplo e aplicação, e tudo que foge a isso é colocado para fora, né? É colocado lá de fora. Isso não é a matemática, assim. Isso, eu me inspiro também bastante para falar disso, desse texto aí do Marcelo Borba e do Orisco Vismose, que já é de 97 esse texto, mas ele é bem potente, a meu ver, falar nisso, quando eles defendem essa matemática como uma ideologia de certeza, que que se sustenta basicamente nas ideias que a matemática é perfeita, pura e geral, e que é relevante e confiável, né? Assim, então, isso nós temos chamado de uma matemática não problematizada, que é uma concepção da matemática que parte de definições, como se essas fossem naturais ou dadas. Então, como eu falei agora há pouco, eu acho que a perspectiva decolonial nos ajuda a desnaturalizar coisas que são colocadas como naturais, universais e dadas. E nessa perspectiva de matemática não problematizada, a matemática se estabelece como um corpo de conhecimento que sempre foi e sempre será da forma que ele é hoje, ou que ele evolui linearmente de um estado mais atrasado para um estado mais avançado, por meio da inspiração isolada de gênios com talento inato. Então, é uma narrativa, quer dizer, essa matemática não problematizada, ela se constrói a partir de uma narrativa da história da matemática que não enxerga contextos culturais e políticos e sociais que determinam a produção de saberes matemáticos e foca em determinados indivíduos, seria uma narrativa heroicizada, né? Como se a matemática se desenvolvesse pela inspiração isolada de gênios com talento inatos. E quem são e onde estão referenciados, onde está referenciada essa narrativa?
quem são esses gênios com talento inato, né? Assim, bom, então também muito rapidamente eu quero falar um pouco a partir dessa perspectiva não problematizada de matemática, a gente pode discutir algumas visões socialmente disseminadas do que seria a matemática como campo epistemológico, né? E como essas visões, como campo do conhecimento, e como essas visões repercutem em visões sobre como deve ser o ensino de matemática. Então, esses são alguns exemplos. A matemática é uma ciência do rigor, então seu ensino deve ser rigoroso. A matemática é uma ciência da certeza, então não há lugar para o erro no seu ensino. A matemática é organizada em teoremas, então o ensino de matemática deve privilegiar a apresentação de respostas. Eu gosto de dar, na verdade, essas visões socialmente disseminadas da matemática, elas não são, assim, acuradas, nem quando a gente olha para o desenvolvimento histórico da matemática eurocêntrica e da matemática hegemônica, né? E o exemplo que eu gosto de dar disso, né, que eu acho que é bem representativo disso, que falar da matemática como o campo da certeza, um exemplo que eu acho que é bem categórico para desfazer isso é da geometria não euclidiana, né, que é um campo associado a essa matemática hegemônica que é imposta como certa e desprovida de erros. Entretanto, a geometria não euclidiana é um campo na matemática que se estabeleceu a partir dos erros. Se não fossem, ou seja, foram os erros nas tentativas de demonstrar o postulado das paralelas como o teorema que forneceram, que produziram os saberes que possibilitaram a consolidação da geometria não euclidiana como campo de pesquisa, né? Assim, então, eu acho que isso nos ajuda a pensar que no ensino de matemática o erro e o não entendimento são sempre tratados como marcas do atraso ou como estados de deficiência provisória, né? E essas marcas do atraso, eu acho que essa forma de pensar, né, do erro como uma marca do atraso, essa forma de pensar também, a meu ver, é muito marcada por esse pensamento colonial, que se capilariza tanto numa dimensão macropolítica como numa dimensão micropolítica, né? No sentido de atravessar as nossas práticas em salas de aula, de relações intersubjetivas que acontecem, que se mobilizam ali na sala de aula e produzem uma cultura profissional docente em matemática segundo a qual nós enxergamos, né, nós como professores de matemática, somos culturalmente impelidos a enxergar o erro como um sinal de deficiência pelo qual o próprio aluno é responsabilizado, né? Então eu acho que isso, ou seja, é culpabilizado como se fosse uma não habilidade ou uma deficiência inerente a certos grupos de alunos. E raramente, né, o erro é entendido como uma potência de criação e o não entendimento é tratado como uma possibilidade de produzir outros entendimentos, né? E esse processo de desnaturalização que a perspectiva decolonial nos sugere, eu acho que nos ajuda muito a desaprender a pensar dessa forma. Então, pensar no não entendimento com uma possibilidade, não com uma marca do atraso, mas com a possibilidade de produzir outros entendimentos. E, finalmente, a matemática produzida historicamente pela inspiração isolada de gênios com talento inato produz uma cultura profissional docente de que ou você nasce bom em matemática ou você jamais será bom em matemática. E o trabalho do professor seria identificar os estudantes talentosos e separá-los daqueles rotulados como fracos. Eu vejo isso como uma coisa que tem uma perspectiva que tem determinado, em grande medida, as culturas profissionais e as práticas de professores que ensinam matemática, talvez sobretudo na educação superior, no Brasil já há bastante tempo.
Bom, vou dar mais uma acelerada aqui, chegando ao final, travou, peraí. Eita. Pronto. Eu vou dar mais uma, quase que travou o PowerPoint aqui. Eu vou dar mais uma acelerada, chegando ao final. Assim, então, essa perspectiva de que a gente chama de matemática não problematizada, como eu falei agora há pouco, ela constitui um corpo de conhecimento, né, que é entendido como imutável ou como desenvolvendo linearmente em direção ao progresso. Então, esse é um corpo rígido, normal, que está no centro, no lugar de normalidade e certo. Então, onde esse corpo, a matemática adquire um corpo, e onde esse corpo se referencia, né? E a gente entende que é um corpo branco, europeu, masculino, hétero e cisgênero. Então, e isso, subjetivamente, a partir dessas leituras decoloniais, nós entendemos que a matemática como campo epistêmico e como disciplina escolar, ela se incorpora, né, num corpo que tem essa constituição. Ele é referenciado numa determinada cultura, portanto é branco, europeu, masculino, heterossexual e cisgênero. E em contrapartida a isso, a partir de vários autores que têm defendido a matemática, como o Antônio Miguel, tem defendido a matemática como uma prática social, nós propomos a matemática problematizada, né, em oposição à matemática não problematizada. Que, em vez de ter respostas como categoria central, tem problemas como categoria central. Isso é um pouco inspirado também numa discussão do que é o problemático em Deleuze, mas que eu não vou entrar muito nisso aqui, mas que tem o problema como categoria central para pensar sobre conhecimento matemático, e não o problema visto como um estado de deficiência provisória que é anulado quando se adquire uma resposta, quando se formula uma resposta, mas é entendido a partir da sua potência criadora de produzir respostas diversas. Mas eu vou dar uma avançada aqui. E chegando agora para o encerramento, Lucas, já vou terminando agora. Eu quero falar um pouco, muito rápido, finalmente, de decolonização de currículos. E essas reflexões que eu estou trazendo aqui, elas têm nos levado, a mim e aos vários colegas, e principalmente aqueles que participam do meu grupo de pesquisa, a agregar nas referências teóricas convencionais de formação de professores, referências de outros campos, né? Então, para entender o que nós queremos dizer com decolonização de currículo, né, o que é construir um currículo decolonizado, se é que isso é possível, mas o que é um movimento na direção de decolonizar currículos, tanto na educação básica quanto na formação de professores. Para pensar sobre isso, nós devemos recorrer às teorias de currículo. Então, nós não podemos, né, ao campo, a área teórica, ao currículo como campo de pesquisa, né, como campo teórico. Então, para pensar sobre o que é decolonizar currículos, e eu quero falar sobre isso em seguida, dar apenas um exemplo e encerrar, porque eu já estou estourando o tempo, nós não entendemos que nós não podemos ficar restritos a entendimentos tradicionais, e pela palavra tradicional eu me refiro às teorizações de currículo que são identificadas como tradicionais, que é aquelas que entendem currículo como documento, como conteúdo ou como conhecimento, como uma lista de conteúdos ou como um elenco de conhecimentos, e que estabelecem dicotomias entre currículos oficiais ou escritos, prescritos, e currículos vivenciados ou praticados. E, em geral, essa dicotomia entre currículos oficiais e currículos praticados, ela determina também uma visão de que os currículos oficiais são representantes de forças hegemônicas, né? São opressores, e os currículos vivenciados
são expressões de resistência a essas forças. Então, a partir dessas leituras decoloniais, elas nos ajudam a assumir uma posição que rejeita essa dicotomização, entendendo que tanto aqueles currículos identificados como oficiais e escritos, quanto aqueles praticados e vivenciados na intersubjetividade da sala de aula, ambos são atravessados tanto por forças hegemônicas quanto por movimentos de resistência a essas forças hegemônicas por meio de performatividades e etc. Então, com o apoio das teorizações críticas e pós-críticas, que a gente pode falar também um pouco sobre isso daqui a pouco, é possível situar a discussão sobre decolonização de currículos em um entendimento de currículos que inclui não só documentos, como textos no sentido mais amplo, discursos e disputas, produzidos em diversos lugares e por diversos atores. Então, a posição sobre currículos que nós assumimos para pensar sobre isso é uma ideia, né, que é proposta pela Elizabeth Macedo, uma autora que é bastante reconhecida no Brasil pela pesquisa no campo do currículo, como um espaço-tempo de fronteira cultural. E por esse espaço-tempo de fronteira cultural, é um entendimento de currículo que não tem a sua centralidade no conteúdo ou na escolha de em que saberes devemos referenciar o conteúdo, mas sim nas diferenças, né? Quer dizer, os currículos é uma ideia de currículo centrada na diferença. Então, se por um lado é importante desconstruir uma ideia de currículo centrada em epistemologias hegemônicas, né? Por outro lado, tão pouco se trata de propor um currículo que substitua as suas referências epistemológicas dessas epistemologias hegemônicas por outros tipos de sabedorias. Não se trata disso. Quer dizer, a nossa posição sobre o movimento para decolonizar currículos não é essa, mas é de um currículo pensado a partir da diferença. E essas diferenças, elas não são entendidas tão pouco como divergências a partir de saberes, determinados saberes de referência, mas se elas são entendidas ao contrário disso, as diferenças como produtoras de saberes, né, e como campos de enunciação. Então, agora, quer dizer, eu acho que junto com os autores que falam de decolonialidade, se nós pensamos a partir dos autores que teorizam sobre currículo, esse diálogo nos permite essa interpretação de uma decolonização dos currículos, não como uma substituição de uma categoria de saberes identificado como hegemônicos por outra categoria identificada como periférica, mas sobre um pensamento, uma conceitualização de currículo a partir da diferença. E terminando agora mesmo, só para dar um exemplo disso, nossa, está travando aqui. Se por um lado, o que eu estou chamando de primeira esquina, é importante desmontar, quando nós pensamos no currículo, desmontar uma narrativa hegemônica, né, que procura pensar, como eu falei agora há pouco, qual é o corpo da matemática nas escolas brasileiras e reconhecer que esse corpo é branco, europeu, masculino, hétero e cisgênero, né? Assim, então, desmontar essa narrativa hegemônica que produz esse corpo para a matemática nas escolas brasileiras, por exemplo, dando visibilidades a cientistas negros e negras que foram invisibilizados e a artefatos culturais referenciados em culturas indígenas, originárias e afrodiaspóricas que foram invisibilizados, a desconstrução dessa narrativa hegemônica é um movimento fundamental, né? Mas entendendo o currículo não apenas como um documento oficial, mas também como uma produção de saberes a partir da diferença, embora esse movimento seja essencial, ele não é suficiente. Então,
isso nos leva a outras formas de decolonizar currículos que atuam no campo das relações intersubjetivas a partir de entender como esses padrões de poder da decolonialidade operam também numa dimensão micropolítica e, para ilustrar o que eu quero dizer com isso, eu estou trazendo algumas ilustrações que vêm da tese de doutorado do meu aluno Diego Matos, que pediu para os alunos da educação básica desenharem, produzirem desenhos que expressam a sua relação com a matemática institucionalizada. Então, eu acho que esses desenhos, eu não preciso falar nada, eles ilustram o que eu quero dizer com as formas como a decolonialidade opera nessas micropolíticas de desejo. E, finalmente, agora para acabar mesmo, uma outra dimensão, que eu estou chamando de terceira esquina, tem um motivo para usar a palavra esquina, está no campo das metodologias e das epistemologias, que para além de desconstruir uma narrativa hegemônica, que é fundamental, ela procura problematizar os próprios sentidos do que é a escola e do que é a matemática. Né? Porque apenas desconstruindo aquela narrativa hegemônica, né, e dando visibilidade para sujeitos e culturas que são silenciados e invisibilizados, nós podemos ainda assim continuar a operar com esses mesmos sentidos de referência eurocêntrica do que é a escola e do que é a matemática. Então se trata de entender esses sentidos a partir da diferença e não substituí-los por outros. E terminando, que eu já passei quase 10 minutos do tempo, que sempre acontece, eu acho que uma frase que é representativa disso, eu tirei uma foto disso que eu vi nos corredores da Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro e da UERJ, o que eu entendo como movimento de decolonização de currículos pode ser expresso por essa frase: quilombe a educação. E colocando aí, terminando, o meu contato e a página do programa de pós-graduação em ensino de matemática e nossos canais no YouTube. Então é isso. Obrigado, Lucas. Desculpe mais uma vez ter passado do tempo. Muito obrigada pela fala, professor Vitor. E, pessoal, a gente vai abrir para as perguntas. Teremos por volta de 30 minutos, tá? Por conta da jornada às 16. As inscrições podem ser feitas no chat e aí a gente vai coordenando a ordem das perguntas. Podem ficar à vontade. Roger, por favor. Bom, Vitor, é sempre muito bom te estar, tudo bem? Eu gosto muito desses temas que você traz. Valeu. Eu digo assim, eles me aterrorizam no bom sentido, que eles me deslocam, me fazem pensar. Eu nunca tenho as soluções assim à mão, né? Então eu queria trazer um pouquinho de algumas desses pesadelos que eu tenho, no sentido de coisas com que eu tenho lidado, que eu quero lidar, tudo bem? Sua fala, ela tem algo que, para mim, é um ponto-chave e que não me pareceu ser colocado muito em xeque na sua fala. E é sobre isso que eu queria lhe perguntar, que é uma certa centralidade da matemática ainda, né? E não é só da matemática, né? Eu poderia dizer numa lógica de disciplinarização do conhecimento, né? Em que esse conhecimento é disciplinarizado e sua formação também, fundamentada em uma proposta política, que não parece ter como foco que escola, no seu destaque na pergunta original, mas uma escola em relação a algumas disciplinas que já estão ali postas, né? Mas, assim, não se coloca em xeque as disciplinas, mas se coloca em xeque a escola. Não tem isso daí, não estou dizendo que não concorde, mas me parece que é uma parte do jogo isso daí, né? Sim. Por que eu coloco isso em destaque, né? A defesa de uma disciplina, no caso matemática, e uma formação em torno de um conteúdo específico para ensinar matemática, como aparece na sua pergunta inicial, que você vai desdobrando, né? Parece, para mim, mais um mecanismo externo à experiência, que você coloca como um pouco chave aí,
para legitimar a própria profissão do professor de matemática. É como se nós não tivéssemos essa disciplina, que professores seríamos, né? Isso, se perdêssemos até isso, mas talvez seja esse um ponto-chave, né? Aí eu me pergunto, o que aconteceria se a centralidade da formação não fosse uma organização disciplinar? Será que não é precisamente essa organização disciplinar que nos captura na própria colonialidade? É como se nós não percebêssemos esse mecanismo de captura que é muito maior do que outros. Afinal, aqui, e a quem serve essa proposta formativa centrada em áreas de conhecimento, como a matemática? Você traz dois pronomes interrogativos que me parecem muito interessantes, né? Afinal, essa proposta formativa está naturalizada a um ponto de não se conceber outras possíveis leituras de mundo, que não sejam em torno dessas categorias disciplinares. Poderiam ser outras, mas são essas e não outras, né? E não só essas leituras de mundo impossíveis, mas a formação para outras leituras de mundo, para a gente pensar em educação, né? O que me parece caracterizar o que você chama ali na sua fala de epistemologia hegemônica cristalizada. Não só em termos de organização de mundo, mas como nós entendemos que as pessoas podem ler o mundo. É no sentido quase de permissão mesmo, não de potência. Aí eu pergunto, né? Você traz questões do currículo, claro, de uma decolonialidade do currículo. Mas eu pergunto, você chega a problematizar no seu grupo a necessidade social e da nossa profissão de tentar manter a centralidade disciplinar? Nós estamos num programa de educação matemática. Todas as graduações do Brasil são organizadas em uma das 49 áreas disciplinares. Mesmo a área multidisciplinar, ela é disciplinar, se você for olhá-la, né? Sim. A nossa escola é disciplinar. E nós sempre, quando vamos fazer nossas pesquisas, elas têm que falar de alguma coisa de matemática. Porque se não aparece a palavra matemática como disciplina, parece que nós não estamos fazendo uma pesquisa que é útil, né? Aí eu pergunto, então, não só da parte de curricular, essa você falou, e outras pessoas falam, mas também de processos formativos do professor. E radicalmente em problematizar o próprio dispositivo escola. Uma pergunta que atravessa aquela que você anuncia. Qual o projeto político da escola como dispositivo? Sem que nós tomemos a matemática ou outras disciplinas com base para a discussão. Ou seja, se nós assumíssemos que isso não é importante para a nossa discussão, o que acontece? Essas perguntas, elas atravessam o seu grupo, você chegou a pensar para além do currículo elas? Mais uma vez, obrigado. Desculpa ter feito uma pergunta tão longa, tá? Então, obrigado pela pergunta. Eu respondo essa ou vai ter blocos? Pode responder sim, professor, fica à vontade. Tá. Então, Roger, como eu disse, obrigado pela pergunta. Acho que tocou num ponto que é bastante importante e nós temos pensado sim. Na verdade é porque, bom, primeiro, só algumas meta-observações. Um pouco a estrutura da minha fala, ela é assim, um relato, uma narrativa autobiográfica, no sentido de como eu fui repensando, desconstruindo e reconstruindo certas ideias, assim. Eu acho que, bom, nós temos pensado nisso sim, e quando nós falamos de desnaturalizar aquelas estruturas que são estabelecidas como dadas, são naturalizadas, inclui isso que você está falando. Então, eu acho que tem uma questão que é assim, essas leituras decoloniais nos ajudam a pensar nisso na medida em que elas destacam que que determinadas referências epistemológicas e políticas construídas hegemonicamente no processo de colonialidade, elas podem ser desnaturalizadas. Então, pensar a partir de referências, isso que eu quis dizer um pouco, com essa... É porque eu falei muito rápido, assim, mas com essa decolonização dos currículos, no sentido de pensar currículos a partir de referências de outras sabedorias não eurocêntricas, não se trata só de substituir determinados grupos de saberes ou determinados por outros. Então, não se trata só de substituir
uma escola que tem uma matemática identificada por uma eurocêntrica por uma matemática que seja africana ou indígena. Não se trata só disso. Eu acho que isso é importante também, isso que eu quis dizer também, por desmontar uma narrativa hegemônica, porque é um movimento político de denunciar como essa narrativa eurocêntrica foi construída historicamente, mas não pode ficar só nesse movimento, porque só esse movimento ele está se produzindo dentro de uma certa estrutura, ele não desmonta a estrutura. Então, aquilo que eu chamei de terceira esquina, que não deu tempo, que eu não consegui falar quase nada, que eu chamei de método de uma decolonização de currículos no campo das epistemologias e das metodologias, ela inclui, assim, ela diz respeito a isso que você está falando, não é ter a mesma escola que é estruturada disciplinarmente, com as mesmas delimitações epistemológicas que estabelecem separações, e mais do que separações, estabelecem hierarquizações entre, né, essas disciplinas escolares, e é uma organização, né, acho que uma coisa para a gente pensar muito, que essa delimitação das disciplinas escolares, ela replica as delimitações acadêmicas, né? Então, por que esse movimento acontece, assim? Então, o que eu quis dizer com uma decolonização de currículo na dimensão das metodologias e epistemologias é pensar que a gente pode ter outra escola organizada a partir de outras estruturas. E aí eu acho, o que eu quero bom, por um lado, a literatura de currículo nos ajuda a pensar nisso, no momento que ela tira do lugar aquela ideia de currículo só como lista de conteúdo. Então, porque se a gente pensa em currículo só como lista de conteúdos, é substituir um conteúdo pelo outro, a gente não sai muito do lugar. Então, eu acho que isso ajuda a pensar sobre isso. E outra coisa que ajuda é os autores que falam de decolonialidade nos ajudam a pensar a nossa escola como sendo atravessada por outras sabedorias. Mas esse atravessamento produzindo uma desconstrução desse sentido de escola que inclui a divisão disciplinar e não substituindo um modelo hegemônico por um modelo não hegemônico, né? Mas desnaturalizando esse sentido de escola, que eu acho que, até dando um exemplo mais simples, assim, que você falou, mas só para... A gente consegue pensar numa escola sem avaliação. Muitos colegas, quando nós falamos isso, ficam chocados, assim. Então, esses movimentos de desnaturalização, que são propostos por esses autores que falam de decolonialidade, nos ajudam a pensar sobre isso que você está colocando. E só para terminar, quando você fala da questão da experiência, esse currículo entendido a partir da diferença, eu acho que ele é um pouco nessa direção do que você está falando, né? Uma construção do currículo a partir da experiência como um acontecimento, né, digamos assim, e não tendo o conhecimento como categoria central. Enfim, não sei se ficou enrolada a minha resposta. Bom, foi ótimo, muito obrigado. Mas é por aí. Jorge, fica à vontade. Professor Vitor, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer pela fala. Eu também gosto muito do tema. Me parece que são temas necessários. Assim, eles têm sempre mostrado necessários, mas no momento que a gente está vivendo, político, social, econômico, não só por causa da pandemia, mas por causa de tudo que acontece com os governos que a gente tem, sei lá, nas últimas décadas, e principalmente do que acontece na Latinoamérica, me parece que é uma fala totalmente necessária. Sim. Algumas dessas considerações, algumas dessas para mim são importantes, e uma coisa que talvez dentro do grupo que a gente compõe aqui na Unesp, que é o Cronóbios, aí com o Roger, que é o orientador, e com o grupo, umas coisas que muitas vezes eu
tento puxar o fio para voltar, assim, a questão teórica, ela brinda possibilidades para criar muitas discussões, mas parece que essas discussões ficam aqui para cima e a gente perde uma certa conexão com o mundo real. O mundo real, no que as pessoas morrem. O mundo real em que indígenas, negros, pobres, e nem sequer precisa ser pessoas desses grupos. As pessoas estão sendo afetadas de múltiplas e diversas formas quando a democracia é atacada, por exemplo. E para mim é uma coisa muito, muito cara, porque eu sou da Colômbia e lá as pessoas morrem. E aqui também estão morrendo. Né? Isso. Você é da onde na Colômbia? Da Bogotá. Mas, enfim, assim, então, são questões que são muito caras, no sentido que precisam, sim, dessas discussões, mas também precisam que elas estejam junto, que exista uma ligação com uma operação em um mundo que a gente poderia chamar de real. Mas esse real não é o mesmo para todo mundo, ele depende da situação e do contexto em que as pessoas estão. Isso. Daí, quando você vem falar um pouco dessa desnaturalização do currículo e da importância de olhar para esse currículo de outras formas, eu vou falar um pouco de uma experiência em que as pessoas na Colômbia, um grupo que eu felizmente consegui acompanhar durante um tempo e foi minha casa, literalmente, em termos de formação política, respeito à vida, eles começam a pensar, o grupo, a comunidade se junta e eles começam a pensar esse currículo escolar de uma forma e eles mudam algo que na Colômbia se conhece como projetos educativos institucionais para projetos educativos comunitários. E esse projeto educativo comunitário ali termina transformando-se agora em uma outra coisa que são planos de vida. E então as comunidades funcionam e andam por currículos que eles não são fixos, que eles são vivos. Agora, isso não acontece somente lá. Tanto que aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa com o Guarani Kaiowá, junto com várias pessoas de vários lugares da comunidade, de uma comunidade, mas também outras pessoas que estão se juntando, trabalhando junto. Temos pensado a escola indígena, como ele se conhece como uma escola indígena, porque apesar de que é uma instituição, né, que ela é uma instituição colonial, que ela vem, é uma coisa que veio de cima para baixo, quando ela se discute, ela consegue gerar umas transformações, né? E aí a minha pergunta para você, e claro, não é uma pergunta que talvez consiga ter uma resposta certa, porque me parece que ela se construi no exercício de estar junto com as comunidades, independentemente se é a comunidade afro, indígena, o movimento das escolas secundaristas aqui no Brasil, que eu acho fantástico, né? O fato de algumas disciplinas estarem ganhando espaço dentro dos cursos de pós-graduação, como a disciplina que a gente está tendo agora no programa aqui. A minha pergunta refere-se a como que a gente pode descolonizar, porque não é uma decolonização somente da matemática, pelo menos desde o meu ponto de vista, não é uma descolonização da matemática, ou da escola, ou do governo, ou das instituições. É uma descolonização, como que a gente descoloniza a nossa vida. Quando essa vida ela está sendo capturada o tempo inteiro, claro, e o tempo inteiro as pessoas estão gerando escapes, porque senão como que a gente vive, né? Como que a gente descoloniza a nossa vida se a nossa mente, o nosso coração, nossas instituições, nossos modos de sentir, elas estão sendo ainda retidas, capturadas, atacadas o tempo inteiro por um mundo real que quer ser real para todos, mas que não é. E que está mediado principalmente por um fator de poder econômico, que aí vem toda uma discussão em torno à empresa, a escola como empresa, o sujeito como empresa.
Enfim, obrigado mais uma vez por sua fala, e se você pudesse comentar um pouco, eu agradeço. Certo. Então, Jorge, obrigado pela pergunta. Eu acho que isso um pouco essa narrativa, né, que o Jorge compartilhou, isso tem muito a ver com, vamos dizer assim, o que me atraiu para essas leituras decoloniais, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que isso tem a ver com uma coisa que eu falei agora há pouco, que a gente não entende essa opção decolonial como um referencial teórico, mas como a gente pode dizer como uma posição política ou talvez como uma posição perante a vida, né? Assim. Então, esses autores dentro do campo da minha atuação como pesquisador ou como professor, essa posição política ou posição perante a vida, ela sustenta e atravessa as posições teóricas e as práticas como pesquisador e como professor que eu vou construir. Então, por isso, os próprios autores que eu coloquei ali, citados, que se identificam como grupo, como rede modernidade e decolonialidade, eles marcam isso. Eles marcam que a decolonialidade é isso, ela não é uma posição teórica, né? Ela é uma postura perante a vida. E isso tem a ver, por um lado, essa postura se construir não somente num movimento que é confinado num território acadêmico, mas também num movimento que é produzido a partir dos próprios da articulação com os próprios movimentos sociais, né? Nos diversos lugares da América Latina, né? Então isso tem a ver com isso que você falou da realidade, né? Das várias realidades da América Latina, que também a gente tem que usar essa palavra realidade com muito cuidado para não produzir, para não sugerir um sentido essencializado do que seria realidade. Mas, enfim, usando essa palavra realidade, como você também colocou, entre muitas aspas, o que esses autores defendem é a produção de sentidos para essas realidades a partir delas próprias, e não a partir de trazer um referencial teórico que fala sobre dinâmicas sociais ou culturais pronto, e entender essas realidades como casos particulares que se encaixam de alguma forma nesse referencial teórico, né? Então, é uma produção de sentidos a partir da articulação entre movimentos sociais diversos, e que, em particular, sustenta, se for o caso, determinadas posições epistemológicas ou teóricas, mas que não se reduz a essas, e que, sobretudo, não pode ser aprisionado nessas, né, assim. E a partir desse entendimento, né, porque, obviamente, muita coisa que esses autores falam que eu não entrei muito aqui, eles falam de uma ideia de pedagogia decolonial, que é uma pedagogia que não diz respeito só à educação identificada como educação formal, ou seja, é uma ideia de pedagogia que corresponde a uma ideia de educação que se produz nas interações sociais diversas, situadas nesses movimentos de resistência e de insurgência em relação a esses ataques que você mencionou, e que chegam na escola institucionalizada, mas que não se restringem a um sentido de educação reduzido a uma ideia institucional de ensino-aprendizagem, ou seja, uma educação que extrapola a escola como instituição, né? E a escola referenciada nessas sabedorias que a gente pode identificar como eurocêntricas, né? Além disso, uma outra
uma outra discussão que esses autores têm proposto, além do que eu coloquei ali alguns eixos da decolonialidade, né, que esses autores propõem, decolonialidade do poder, do saber e do ser, que foram meio os primeiros que alavancaram essas discussões. Mas uma outra coisa que a Catherine Walsh propõe, que eu acho que tem muito a ver com o que você está falando, é a colonialidade da vida e da natureza, né? Que seria exatamente isso, né? Um ataque à nossa própria vida, que é construído a partir de uma dimensão antropocêntrica que separa o homem da natureza, né? Então, esse ataque à vida, ele se produz a partir, e é isso que esses autores chamam de colonialidade da natureza, ele se produz a partir de uma dicotomização entre cultura e natureza, por exemplo, ou uma visão do homem como alguém que está fora da natureza e que precisa domar e combater essa natureza. Então, isso produz ataques à vida, né? Então, o que eu quero dizer? Eu acho que alguns desses aspectos com os quais eu tive contato nessas leituras, e que me provocaram com a potência que essas leituras têm para discutir essas questões. E também eu acho que essas discussões, elas não estão, elas nos forçam a romper as fronteiras da escola institucionalizada ou da academia institucionalizadas, mas no momento que as nossas práticas estão situadas nesses espaços, elas também nos desafiam a pensar que essas práticas não podem, em instante nenhum, deixar de levar em consideração ou deixar de ser situadas nas perspectivas políticas que esses autores denunciam, né? Então, quer dizer, a minha fala é um pouco de pensar como essas coisas chegam no meu lugar de fala, como uma pessoa que mora num grande centro urbano e que trabalha numa universidade, etc. Então, como essas práticas são desafiadas a partir dessas perspectivas. Quer dizer, a minha fala foi um pouco isso, né? Mas o trabalho desses autores propõe essas dimensões, né? De extrapolar uma ideia de educação que fica limitada numa educação escolar, por exemplo. Então, não sei se eu respondi. Respondeu sim, Victor, professor Victor, muito obrigado. Só gostaria de comentar mais uma coisa, antes, para fechar. Para mim, você chamou muito a atenção para mim quando você fala, olha que a lista dos autores, aí você apresenta a grandes pesquisadores, a Catherine Walsh, a Ulrike Dussel. Para mim foi uma surpresa não encontrar a leitura de Sousa Santos na lista, por exemplo. Mas aí também fiquei pensando o que a gente está também, e você traz uma perspectiva de que seria como que está se assumindo essa descolonização ou decolonização. E me parece que existem também outros autores, um dos que tem ganhado bastante conhecimento no último tempo, por exemplo, o Ayrton Krenak, que aquela condição da palavra parece que ela não aparece. Não aparece dentro do discurso, mas é um exercício de colonizador. E eu acho que isso aparece também em outras pesquisas. Tem uma pesquisa que eu acho bem interessante da Carolina Tamayo, que ela trabalha com etnomatemática, e ela tem uma briga política para não usar a definição da etnomatemática, nem sequer a palavra etnomatemática, dentro da sua tese de doutorado, e defender aquilo como uma tese de etnomatemática. Eu acho que isso, talvez seja interessante pensar como que pensar essa descolonização não necessariamente coloca o termo na frente, se que ela opera com outros sentidos também. Sim. Só uma observação, na verdade essa sua fala agora cortou um pouco, eu não consegui ouvir tudo, mas assim, só uma observação, é que, como eu disse, aqueles autores, eu estou citando como se fosse assim, um grupo dentro dessa discussão mais ampla de decolonialidade, né? E eu citei um pouco assim, são os primeiros autores que eu li que me provocaram nisso. A Carolina Tamayo Osório também, a gente está junto no grupo de pesquisa, que também tem o Felipe Fernandes,
lá na UFMG, que é um grupo de pesquisa em educação matemática e decolonialidade que chama Insurgir. Então a gente tem trabalhado muito junto também sobre essas questões que você colocou com a Carolina, que inclusive é minha conterrânea, porque eu sou 25%, eu sou um quarto de Medellín também, por isso que eu perguntei de onde você é. Meu avô era de Medellín. Então somos meio primos, eu e Carolina. Mas nós temos, então, eu tô participando do grupo junto com ela e nós temos pensado bastante essas questões. Eu coloquei aqueles autores porque são os primeiros autores que eu li nesse campo da decolonialidade que me provocaram essas reflexões, né? O Ailton Krenak também é um autor que eu tenho lido muito as coisas dele, e ele tem, que não deu tempo de falar, né, mas ele tem me provocado muito naquilo que eu chamei de terceira esquina, né, que é uma decolonialização na dimensão das metodologias e epistemologias, né, assim. E só muito rápido, para exemplificar isso, tem uma fala do Ailton Krenak, que eu acho que é muito representativa disso, né, que é num debate, e que a gente pode trazer isso para as nossas práticas como professores de matemática, que é num debate que alguém pergunta assim, o que você acha de usar a arte indígena na educação? Uma pergunta assim. Aí ele fala, isso que vocês chamam de arte indígena é uma invenção do branco, porque para nós não existe separação entre a arte e a vida. Isso que nós fazemos é a vida, né? Vocês que delimitam e que se apropriam disso e chamam de arte indígena. Então, ele fala assim, para mim não tem nem sentido em pensar em como usar a arte na educação, porque a arte é a vida e a educação é a vida. Então, é um movimento branco e colonial colocar a educação fora da vida, né? Assim, então, o Krenak, como você falou, ele tem me inspirado muito também nesses movimentos, assim. Quer dizer, tem muitos autores e tem muitos outros que acho que nós precisamos ler, que eu não li ainda, mas enfim. Eu citei aqueles autores mais nesse sentido mesmo. Pessoal, como o nosso tempo está acabando e já vai começar a jornada, eu ia sugerir, temos 3 perguntas, só que eu creio que não vai dar tempo mais para respondê-las. Eu ia sugerir que o Douglas, o Renato e a Maroni enviassem as perguntas para o professor Vitor, para que ele pudesse respondê-las, tá? E tá ótimo. E aí eu passo tem a meu palavra... e-mail aqui também. Isso, se o senhor puder projetar na tela para eles, por favor. Pronto. Muito obrigada. E aí eu passo a palavra, então, para o Mazi. Certo, e esse PowerPoint, como eu falei, está com o Lucas, se ele quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Eu queria só, enquanto o Mazi encerra, só fazer uma propaganda aqui, porque é muito rápida também, porque a gente está eu estou como editor convidado de uma edição especial da RIPEN, sobre da revista da SBEM, né, de Educação Matemática, sobre educação matemática e decolonialidade, que eu estou projetando aqui na tela, mas depois eu posso enviar para vocês também. Então eu queria convidar todas e todas a submeter para essa edição temática da RIPEN, que está com prazo de envio, que está aparecendo aí na tela, que está com prazo de envio de artigos até 31 de outubro, então ainda dá bastante tempo de mandar. Então eu queria convidar todas e todos os interessados a contribuir com essa edição temática. É isso. Obrigado. Obrigado, Vitor. Então, encerrando aqui o nosso SMEM, gostaria de agradecer a presença de todos e todas, agradecer ao professor pela disponibilidade, pela sua fala. Acho que você trouxe vários pontos extremamente importantes para a gente refletir, para a gente pensar, né? E creio que ali com os contatos a gente consiga manter esse diálogo com você. Então, mais uma vez, Vitor, muito obrigado. E, pessoal, uma ótima tarde para todos. Até o nosso próximo SMEM. Valeu, muito obrigado. Obrigado pelas discussões. Infelizmente, como sempre eu falei muito, não deu tempo, mas agradeço muito o convite e a oportunidade para conversar. E boa tarde a todas e todos e até a próxima.
Obrigado, Vitor. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau.